Olá, eu me chamo Flávio Gonzaga, seja bem-vindo à nossa quinta e última aula. Esse é o nosso último vídeo, então, deste pequeno curso sobre ponteiros em linguagem C. Neste vídeo falaremos sobre a relação entre ponteiros e dimensões, ou, como eu costumo pensar, figuras de diferentes dimensões. Vocês vão entender um pouco melhor o que eu quero dizer com isso. Na nossa última aula, nós já vimos a relação que existe entre ponteiros e vetores. Então, fazendo uma breve revisão, aliás, antes de eu começar a revisão, deixa eu fazer uma pequena correção, uma questão de representação de memória, que eu cometi um pequeno erro na última aula. Na última aula, quando eu fui colocar as posições de memória aqui, se vocês voltarem, vocês vão ver que estava como 01, 05, 09 e 13. Eu pensei em decimal, escrevi 13, mas se é hexadecimal, eu deveria ter traduzido o 13 para D, certo? Então, a anotação está em hexadecimal, mas eu acabei escrevendo o número em decimal ali na frente, tá bom? Então, peço desculpas por isso. E agora sim eu tomei o cuidado de fazer a escrita aqui certinha em hexadecimal, fazendo as traduções, as escritas corretas. E também na última aula, quando eu mostrei o exemplo de alocação de vetor, aqui em cima estava somando de 1 em 1. Estava 1, 2, 3, 4, pensando em uma unidade de inteiro, mas já que a gente já estávamos trabalhando com tamanhos de byte, ficaria mais fiel, mais correto também eu usar os incrementos aqui em hexadecimal certinho, tá bom? Então, feita essa correção, você assistiu à última aula, apenas essa pequena observação, tá bem? Então, voltando aqui, uma revisão da última aula rápida, para a gente entrar no tema deste vídeo, da aula de hoje. Nós já vimos então que a gente consegue manipular, as posições alocadas com o malloc de maneira semelhante com que a gente manipula um vetor. Nós comentamos no último vídeo que, embora a alocação por debaixo dos panos não seja exatamente igual, nós podemos sim fazer ponte na posição i, como se fosse um vetor, recebendo i mais i. A gente pode fazer isso aqui, vai funcionar sem nenhum problema. A gente também pode trocar o nosso printf, reescrevendo nessa outra notação, ou seja, dizendo que é ponte na posição i, sem nenhum problema. Vamos salvar, executar isso aqui e a gente vê que isso funciona, tá tudo certo, tá? Então vejam só, existe uma relação entre ponteiros e vetores. E se formos pensar bem, vetor é uma figura de uma dimensão, ela tem uma profundidade, Você tem a profundidade do vetor, posição 1, posição 2, posição 3, então é uma figura de uma dimensão, Se nós pensarmos agora em matrizes, matrizes já são figuras, digamos assim, representações de duas dimensões. Nós temos duas dimensões que nós temos que definir. Ao definirmos uma posição numa matriz, nós definimos primeiro qual a linha, que é a primeira dimensão, e depois qual é a coluna, que é a segunda dimensão. Então, matrizes são figuras de duas dimensões. Pois bem, e aí eu consigo alocar de maneira semelhante com o que fizemos com o malloc, eu consigo alocar figuras ou uma estrutura de dados de duas dimensões usando o malloc, que se assemelha com uma matriz. Então, como é que fica isso aqui? Eu vou passar um slide aqui para baixo. A gente aumenta um pouquinho aqui a tela para dar para a gente ver. Puxar aqui um pouco. Quase lá. Puxar aqui um pouquinho. Beleza, é isso aí. Quando a gente declara, vamos supor que estamos declarando uma matriz de 2 linhas por 4 colunas. Se a gente for analisar na memória, 2 linhas e 4 colunas são 8 posições. Na verdade, na memória, ele vai alocar 8 posições contíguas, e depois ele manipula essas 8 posições, dando essa abstração para nós humanos de linhas e colunas, tá bom? Mas por debaixo dos panos são 8 posições contíguas.
no caso de 2 linhas e 4 colunas, né? Se fossem 3 linhas e 4 colunas, seriam 12 posições contíguas, onde a gente faz essa abstração, traduzindo de volta cada posição em qual linha coluna estaria quando trabalhamos em matriz, mas essa tradução é feita de maneira automática para nós aqui, programadores, né, oferecida aí por debaixo do código pelo compilador. Agora, então, se eu vier aqui no meu código, como que eu declararia esta matriz? Aqui eu simplifiquei, considerei que é uma linha, né? Desculpa, 2 linhas e 4 colunas em cada uma delas. Então eu coloquei endereços aqui que, como se a memória terminasse no 0x a c e a próxima posição. No caso, a próxima posição sequencial seria de fato 0x e b0 aqui. A minha representação está bem perto da realidade, mas eu quebrei aqui em 2 linhas para a gente ter essa representação mais amigável, digamos assim, mais perto do que a gente enxerga aqui. Então eu iria declarar uma matriz dizendo que ela tem 2 linhas e 4 colunas. Eu estou achando engraçado que eu apenas executei de novo, validando aqui a anotação, porque tem um certo tempo que eu não trabalho com matrizes assim em C e por um momento me veio notação de outras linguagens, mas enfim, vamos em frente. Então aqui eu tenho declarado uma matriz de 2 linhas e 4 colunas, o que me dá uma figura de alocação mais ou menos assim. Como que eu posso fazer isso com ponteiro de ponteiro? Qual que é a relação? No caso de ponteiro de ponteiro, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai começar alocando um ponteiro de ponteiro, que está aqui em cima. Depois, nós vamos alocar um vetor de ponteiros, que está aqui. Então, este vetor vai ter 2 posições de ponteiros, de modo que uma posição vai apontar para um outro vetor de inteiro e uma outra posição vai apontar para outro vetor de inteiro. Os números ficarão nesses vetores. A posição inicial deste vetor é gravada aqui, como vocês podem ver, 0xb0 vem para cá, e a posição inicial deste vetor é gravada aqui. E a posição inicial deste vetor de ponteiros é gravada no ponteiro de ponteiro. Então, dessa forma, eu tenho uma estrutura usando ponteiro de ponteiro, que está em 2 dimensões, onde eu tenho, ao definir uma linha, eu digo qual posição deste vetor de ponteiros eu estou acessando. E depois, ao definir uma coluna, eu digo qual posição deste vetor de valores eu estou acessando. Essa é a estrutura de dados que é semelhante ao alocarmos uma matriz do jeito tradicional, mas aqui usando ponteiro de ponteiro. Tá bom? Então vamos agora programar de modo a gente conseguir obter essa estrutura aqui, que está representada aqui no nosso programa aqui do lado. Eu vou encurtar aqui um pouco para liberar a tela para nós, porque a anotação de matriz aqui, na verdade a alocação de matriz, não traz novidade nenhuma, acredito eu, para o que todos já estamos acostumados. Então o nosso foco está aqui, esse é o nosso objetivo, a gente quer resolver, queremos fazer essa alocação aqui e manipular isso aqui do lado. Então vamos lá. Bem, eu vou começar alterando aqui, dizendo que o ponte, eu vou apagar a declaração de matriz aqui, tá bom? O ponte, então, ele é um ponteiro de ponteiro, vejam, e ele vai receber um malloc, eu vou chamar aqui de num_linhas, que eu vou iniciar com 2, porque são 2 linhas, e eu vou criar uma outra variável que eu vou chamar de num_colunas, que eu vou iniciar com 4, e o num_colunas são esses caras que estão aqui do lado. Aqui está 1, 2, 3 estão omitidos aqui, e a 4ª posição está aqui. Então a primeira coisa, eu vou alocar esse vetorzinho aqui, olha. Então eu vou dizer que eu quero um malloc de num_linhas, que no caso vai alocar as 2 posições que eu coloquei ali, vezes size of. Como este vetor vai guardar endereços de variável int comum, então este é um vetor de variáveis int ponteiro. Aqui faltou um S, num_linhas. Prontinho. Então, ao executar essa linha aqui, esse cara já vai ter sido alocado. Então, percebam, acho que eu vou
Acho que eu vou quebrar esse aqui em duas linhas para ficar mais claro. Então aqui nós fizemos a alocação do point. Aqui a gente fez a alocação do vetor de linhas, que é esse passo aqui. Agora, cada posição desse vetor precisa receber uma alocação de um espaço com ints tradicionais, né? Variáveis int. Eu vou, por enquanto, comentar aqui para não ficar este erro vermelho incomodando a vista. Então, nós vamos fazer um for de int i recebe 0, i menor do que num linhas, i mais. E aí, cada posição de linha vai receber uma alloc aqui com o número de colunas. Então, a gente pode fazer, olha só, eu vou fazer das duas formas, tá? Eu tanto poderia fazer ponte mais i, deixa eu pensar aqui, ponte ele tem um endereço inicial, que no caso, no meu exemplo 0x a 0, aí eu somo uma posição, ou 0, ou quantas posições for, eu caio aqui, depois que eu descubro isso eu vou ir a ponto, então aqui está certo, e aí eu digo que recebe uma alloc de num colunas vezes size of int. Então aqui eu digo, se eu estou dizendo que eu quero 4 colunas, ele vai alocar 4 colunas do tipo int. O endereço inicial ele vai retornar e isso vai ser gravado na posição daquele vetorzinho ali. Eu tanto posso fazer assim, vou deixar comentado por enquanto, como eu poderia fazer ponte na posição i, recebe isso aqui, tá? Daria na mesma, tá bem? Beleza. Então agora eu já aloquei aqueles espaços ali e aí eu vou preencher, vou colocar alguns valores ali dentro só para a gente ver como é que isso vai ficar. Então eu vou percorrer dentro da linha, vou percorrer cada coluna colocando um valorzinho lá dentro. Então vamos fazer um outro for aqui para percorrer agora as colunas. J recebe 0, J menor do que em colunas, J mais. E aí eu vou fazer, aí vem um negócio que é interessante, né? É mais fácil às vezes as pessoas pensarem assim, olha, ponte na posição I, J, recebe, vou receber a soma de I mais J, só para ter algum valor ali. E isso está certo, tá bom? Mas o meu objetivo aqui é treinar a notação de ponteiro. Então eu vou comentar isso, vou fazer notação de ponteiro. Como é que vai ficar? Vai ficar ponte mais I, a ponta, mais J, a ponta, recebe I mais J. Pronto. Aí sim tá certo, a de cima é equivalente à escrita de baixo. Beleza? Vou apagar esse aqui. Agora eu vou fazer a escrita para eu ver se ficou tudo certinho. Vou aproveitar que copiei o laço de repetição, não faço uma alloc e vou apenas printar isso aqui. Vou apagar as outras linhas e vou fazer um printf %d. Vou dar um espacinho aqui, quero que printe isso. Então ele vai printar uma linha. Tem uma coisa que a gente pode fazer aqui, a gente pode definir o espaço, quantos espaços ele vai usar para printar cada um. Vou dizer que para ele printar com tamanho de 4 espacinhos cada ali, que aí vai dar uma separação de colunas bonitinha. E aí quando ele terminar de printar uma coluna, eu digo para ele dar uma quebra de linha aqui para nós. E no final mais uma quebra de linha para o print sair bonitinho.
O free, por enquanto, eu vou comentar, porque o free é um outro caso à parte, neste caso. Salvei, deixa eu dar um clear aqui. Agora sim, se tudo estiver certo, ele tem que ter criado uma estrutura daquela, com 2 linhas, 4 colunas, ter populado aqui com I mais J, e depois aqui embaixo pintado. Só uma coisa antes de eu rodar, de forma semelhante, eu poderia usar aqui dentro também a anotação de matriz, dizendo eu quero ponte na posição I e J. Eu sei que é muito mais fácil escrever assim, tá, gente? Mas, como você está possivelmente aprendendo ou revisando, procura ou força um pouco para você escrever na anotação assim, de ponteiro, para você assimilar e guardar esse conteúdo também. Então, beleza, salvei, vamos à execução. Ok, tá aqui, vamos ver se faz sentido. Primeiro o I e J é 0 mais 0, depois é 0 mais 1, 0 mais 2, 0 mais 3. Depois o I passa a valer 1, 1 mais 0, 1 mais 1, 1 mais 2 e 1 mais 3. Então rodou, printou certinho aí. A gente pode comentar aqui e testar a anotação de matriz para vocês verem que dá a mesma coisa. Ó, salvou. Vamos dar um clear aqui. Não vou deixar porque a gente compara uma execução com a outra. E tá ali, tá? Então a mesma coisa, tanto faz, tá? Aí agora que vem, né? Como que eu faço? Vou voltar à anotação de ponteiro. Como que eu faço agora para liberar as minhas memórias? Lembra que eu comentei no vídeo que eu falo sobre alocação dinâmica? Para cada malloc dado, você tem que ter um free correspondente, tá bom? Então é só você olhar aqui em cima. Quantos mallocs você tem? Eu tenho um malloc aqui e tenho um malloc aqui. Então o meu free, ele vai ter que ser... Eu tenho que ter 2 pontos de free. Eu dei um malloc para cada linha e dei um malloc nesse vetor. Então agora eu tenho que liberar cada linha e depois liberar o vetor, né, em ordem inversa. Então vou fazer os frees aqui. Vou copiar isso aqui para baixo. Tá bom? Deixa eu colocar alguns comentários aqui. Aqui o que eu fiz é alocação das linhas e inicialização da matriz. Vou colocar a matriz aqui entre aspas, porque isso não é bem uma matriz. Aqui nós temos escrita dos valores. E agora nós vamos fazer a liberação de memória. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é... Aqui eu não vou precisar. Se eu dei um malloc atribuindo nessa posição, eu tenho que fazer um free nessa posição onde eu dei previamente um malloc. Pronto. E o outro malloc que eu dei foi em ponte, olha ele aqui. Eu preciso fazer um free aonde eu aloquei um ponte. Prontinho. Então agora nós terminamos, fizemos a alocação, preenchemos as posições aqui, escrevemos os valores, liberamos cada posição dessa, liberamos a posição alocada inicialmente em ponte, e agora sim o nosso programa está completo. Vou salvar, vou limpar aqui, que o resultado da execução vai ser o mesmo, mas vou executar uma última vez para garantir que eu fiz os frees nos pontos certos, que não vai dar falha de segmentação, coisa do tipo. Então tá aí. Fizemos um programa usando ponteiro de ponteiro, onde a gente mostra como que eu posso ter ponteiro de ponteiro, no sentido de ter uma estrutura que é bastante semelhante, que pode ser manipulada de forma semelhante a uma matriz, pelo menos do ponto de vista de nós programadores. E aí, o tema da aula aqui ele é relação entre ponteiros e dimensões. Aí eu deixo como exercício para você. E se você, ao invés de trabalhar com uma matriz, você tivesse que trabalhar com um cubo? Percebe?
você teria um ponteiro de ponteiro de ponteiro inicial, onde você iria alocar um vetor de ponteiro, cada vetor desse um novo vetor de ponteiro, e cada vetor desse uma linha. Então, de modo a você ter um cubo. Então, se eu precisar de um cubo, eu acabei de ir para a terceira dimensão e com isso eu vou precisar de um ponteiro de ponteiro de ponteiro, certo? Pode ficar até como exercício, você pode pensar, por exemplo, como é o algoritmo que resolve o cubo mágico. Você pode carregar a entrada de um cubo mágico. Para ler o cubo mágico, você pode fazer com ponteiro de ponteiro de ponteiro. Dá um belo de um trabalho para casa para você treinar e você de quebra ainda aprende a resolver o cubo mágico. Aí você faz a resolução do cubo mágico manipulando o seu ponteiro de ponteiro de ponteiro. Lembrando que a notação que é a mesma, você pode ter o I, J e K aqui nas grandezas, tá bom? Você vai para a terceira dimensão e aí você vai estar manipulando um cubo. Flávio, se eu quiser trabalhar na quarta dimensão, pode sim. Você vai ter um ponteiro quádruplo. A gente não consegue representar na nossa realidade, mas você pode trabalhar na quarta, na quinta, na dimensão que você quiser, você consegue programar aí, tá bom? Então fica bastante clara essa relação entre a quantidade de ponteiros, que são os apontamentos que você faz, e essas figuras de diferentes dimensões que dá para criar, tá certo? Então reforço aqui como uma sugestão de exercício. Tudo bem se você não quiser resolver o cubo mágico, mas procure adaptar um código desse que manipule o cubo. Eu garanto que vai ser um excelente aprendizado para você fixar o conteúdo dessa aula, tá certo? Bom, pessoal, eu encerro aqui então este pequeno curso sobre ponteiros em linguagem C. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você tiver algum comentário, sugestão, crítica, dúvida, enfim, pode deixar nos comentários do vídeo que nas minhas janelas de horário eu procurarei estar respondendo, tá bom? Então, um abraço e até a próxima. Ou quem sabe até o próximo pequeno curso sobre algum outro assunto.